Explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo. A verdade que o universo é mental, ele está dentro da mente do todo. Diz o Kybalion, na passagem citada acima, tudo está no todo. Mas, note-se também a declaração correlativa, que é também verdade, que o todo está em tudo. Esta declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são, com efeito, que o todo está iminente, permanece, está inerente, habita no seu universo, e em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático, que forma uma ideia dos seus caracteres, um pintor ou escultor, que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudo antes deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo, ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isto por um momento, e logo compreendereis a ideia. Para tomarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um destes caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos, como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? Será Dickens, ou cada um destes caracteres terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual e mental dos seus criadores? A lei de paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber é Micawber, e é também Dickens. E, demais, enquanto que Micawber pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerente em mim e, apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta da horrível verdade, tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios, que enchem a atmosfera dos seus gritos: eu sou Deus. Imaginai o pobre diabo de Micawber ou de Uriah Heep gritando: eu sou Dickens, ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare anunciando com grande eloquência: eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo, a minhoca está longe de ser o todo. E até é de admirar que, conquanto a minhoca só exista como uma coisa humilde, criada, e tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo, e o todo em tudo. O estudante perceberá, no correr da obra, que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos,
e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos as separa. E assim, é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas, o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nelas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, e, no grau em que o homem realize a existência do espírito, que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos desta última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes na escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria, e a mais superior, sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nesta escada da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos, referentes ao processo da criação mental do universo, são que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração, até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado o estado de involução, em que o todo está evoluído ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo a sua própria existência, e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se em vez de envolvido, usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado a efusão da energia divina, como o estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo o mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo, do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta a casa. Os preceitos são que durante a ilusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores, até que, finalmente, a restringência cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença, ao passo que, na ilusão, as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo, no começo do estado evolutivo ou de infusão, e manifestada a lei de individualização, que é a tendência a separarem unidas de força, até que, finalmente, aquilo que se separou do todo, como energia não individualizada, volte à sua fonte, como unidade de vida, altamente desenvolvida, tendo subido, de mais a mais, na escada, por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo, na mente do todo, a palavra contemplação sendo também frequentemente empregada.
mas ideia, entendida, parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de um verbo latino, que significa estender-se, desdobrar-se, e também o ato de. Atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia anterior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são os que, tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido, então, os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência, gradualmente desperta da sua meditação, e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente, em ordem. Então, o movimento de ascensão começa, e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira. As unidades nascem, a existência. As combinações começam a formar-se. A vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas. E a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, a evolução, em todas as suas fases, começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam éons e éons do tempo do homem, cada éon contendo muitos milhões de anos. Porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução de um universo, é para o todo, simplesmente, como um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de éons de tempo, o todo retira a sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada, e tudo está retirado, no todo, de que provém. Mas, o mistério dos mistérios, o espírito de cada alma, não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente. A criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do Iluminado. A precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação do todo, em mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E, ainda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A diferença é somente em grau. E assim, como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nesta lição, e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou o todo os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçaram-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isto, mas isto é absurdo. Por que poderia ganhar o todo que já não possua? Outros deram a resposta na ideia que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas respostas e ideias pueris, qualidades do período infantil do pensamento.
Outros acreditaram descobrir o mistério, afirmando que o todo achou-se impelido a criar, pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Esta ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna, ou instinto criador, impele-o a fazer as coisas, então, a natureza interna, ou instinto criador, seria o absoluto, em vez do todo, e neste caso, esta parte da proposição está errada. E, ainda, o todo cria e manifesta, e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazê-lo. E é difícil de escapar da conclusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde, no homem, a uma natureza inata, ou um instinto criador, correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir. E não poderia querer agir sem desejar agir. E não desejaria agir sem satisfação nisso. E todas estas coisas pertenceriam a uma natureza infinita, e podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência. Mas, ainda, preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa. E o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tornar-se causa. Tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim, dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Justamente como dizemos, simplesmente, que o todo é, assim também, somos obrigados a dizer que o todo age, porque age. Enfim, o todo é toda a razão em si mesma, toda a lei em si mesma, toda ação em si mesma. E pode-se dizer que, em verdade, o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação. Ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, com todos estes nomes, sendo de uma só coisa. Na opinião dos que vos dão estas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente este aspecto do todo, que pode ser chamado o aspecto de estado. O lado oposto deste aspecto é o aspecto de existência, no qual todas as leis perdem-se na lei, todos os princípios emergem no princípio. E o todo, o princípio, a existência, são idênticos entre si.